Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o quarto vídeo da nossa aula de função do segundo grau. Nesse vídeo você vai aprender a encontrar a concavidade e o termo independente de uma função do segundo grau. A gente vai estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. A gente está estudando a função do segundo grau. Toda função do segundo grau pode ser escrita como f de x é igual a algum número vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, mais um outro número. Esses três números a gente representa por a, b e c. A gente também pode, ao invés de f de x, chamar a função de y, de modo que a gente ficaria com y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Por exemplo, y é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 4 e y é igual a menos 3x ao quadrado mais x menos 2. Essas duas são funções do segundo grau. A gente também viu que o gráfico de uma função do segundo grau é uma curva que a gente chama de parábola. O gráfico dessa função daqui, por exemplo, é essa parábola aqui. E o gráfico da função da direita é essa outra parábola. Perceba que a parábola pode estar virada para cima ou pode estar virada para baixo. Quando ela está virada para cima, ela parece uma boca dando um sorriso. E quando ela está virada para baixo, ela parece uma boca triste. Quando a parábola está virada para cima, quando ela é um sorriso, a gente diz que ela é côncava para cima. E quando a parábola está virada para baixo, quando está triste, a gente diz que a parábola é côncava para baixo. Quase Nerd, a concavidade de uma parábola pode ser para cima ou para baixo. Ela é côncava para cima quando parece um sorriso, e ela é côncava para baixo quando parece triste. Será que é possível olhar para uma função do segundo grau e prever se a parábola vai ser côncava para cima ou para baixo? Aqui na nossa função da esquerda, perceba que o número que está multiplicando x ao quadrado, que a gente chama de a, é o número 2. E o número 2 é um número maior do que zero, é um número positivo. Toda vez que o número que está multiplicando x ao quadrado for um número positivo, isso quer dizer que a parábola vai ser sorriso, vai ser côncava para cima. Aqui na função da direita, o nosso a, o número que está multiplicando x ao quadrado, é o número menos 3, é um número negativo, menor do que zero. Toda vez que o a for um número negativo, a parábola vai ser côncava para baixo. A parábola vai ser triste. Quase Nerd, dica do Vina. Se você quiser descobrir se a parábola vai ser côncava para cima ou côncava para baixo, basta você olhar o sinal do a. Basta você olhar o sinal do número que está multiplicando x. Se o a for um número positivo, a parábola é côncava para cima, é feliz, é um sorriso. E se o a for um número negativo, a parábola é côncava para baixo, é triste. Vamos treinar isso num exercício? Olha aí. Qual das opções abaixo poderia ser o gráfico da função f de x é igual a 5x ao quadrado menos 10x mais 2? A gente tem uma parábola aqui no item A e uma parábola no item B. Qual das duas poderia ser o gráfico dessa função do segundo grau? Para responder isso, basta olhar para o sinal do a. Basta olhar para o sinal do cara que está multiplicando x ao quadrado. Quando a é positivo, isso quer dizer que a parábola é feliz, é côncava para cima. E quando a é negativo, isso significa que a parábola é triste, é côncava para baixo. Nesse exercício, o a, o número que está multiplicando x ao quadrado, é o número 5. E 5 é um número maior do que zero, é um número positivo. Isso significa que a parábola que representa essa função vai ter que ser uma parábola côncava para cima, feliz. Das duas opções que a gente tem, a única que é côncava para cima é a do item A. Então, somente essa parábola poderia ser o gráfico da função que a gente tem nesse exercício. Quase Nerd, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos seguir em frente e ver o que é o termo independente de uma função do segundo grau. Na nossa função do segundo grau,
y é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Esse c é um número que não multiplica nem o x ao quadrado, nem o x. É o número que está livre, solto. A gente chama esse número de termo independente. O termo independente, então, é o c. É o número que não multiplica o x ao quadrado nem o x. Por exemplo, nessa função daqui, quem seria o nosso termo independente? Quem seria o nosso c? Seria o número 7. E nessa outra função aqui de baixo, o termo independente seria o número menos 5. Toma cuidado que o sinal vai junto. Vamos dar uma olhada no gráfico dessas duas funções para ver o que a gente pode aprender sobre o termo independente. Nessa nossa primeira função, o termo independente é o 7. Vamos desenhar a parábola que representa essa função. Dá uma olhadinha. Perceba como essa parábola cruzou o eixo y exatamente no ponto 7. Ou seja, quando o termo independente, o c, vale 7, a parábola cruza o eixo y, onde a função vale 7. Isso é uma regra geral. O termo independente é o valor da função onde a parábola corta o eixo y. Então, olhando para essa outra função daqui, a gente sabe que o termo independente é o menos 5. Isso significa que se a gente marcar o ponto menos 5 aqui no eixo y, a parábola que representa essa função vai ter que cruzar o eixo y exatamente nesse ponto. Olha aí, quase nerd, dica do Vina. Olhando para a formulinha de uma função do segundo grau e vendo quem é o c, quem é o termo independente, você já sabe onde a parábola que representa essa função vai cruzar o eixo y. Vamos fazer um exercício para treinar isso daí. Qual dos gráficos abaixo poderia representar a função y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 3? Perceba que nessa função, o termo independente, o c, vale 3. Isso significa que a parábola que representa essa função vai ter que cruzar o eixo y no ponto 3. O gráfico que a gente tem no item B cruza o eixo y onde a função vale 5. Então, não pode ser esse daqui. Já a parábola do item A cruza o eixo y onde a função vale 3, que é exatamente o valor do termo independente dessa função. Logo, essa parábola daqui pode sim representar o gráfico da função que a gente tem nesse exercício. Quase nerd, se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você não teve dúvida, escreve aqui embaixo se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Resumindo o que a gente já viu até agora. O termo independente é o valor da função onde a parábola corta o eixo y. Acabamos de ver isso. E a gente já viu também que quando o a, o número que multiplica o x ao quadrado, for positivo, a parábola vai ser côncava para cima, vai estar feliz. E quando o a, o número que multiplica o x ao quadrado, for negativo, a parábola vai ser côncava para baixo, vai estar triste. Beleza, para finalizar, vamos fazer mais um exercício. Qual das parábolas é o gráfico de y é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5? Para responder isso, a gente vai usar essas duas informações que a gente já viu. Primeiro, sobre o termo independente. Perceba que o termo independente dessa função vale 5. Isso significa que a parábola tem que cruzar o eixo y no ponto 5. Perceba que essas duas primeiras parábolas satisfazem essa condição. Elas cruzam o eixo y onde a função vale 5. Já essa terceira parábola não satisfaz essa condição. Ela cruza o eixo y onde a função vale 2. Então, vamos descartar essa opção daqui. Essa parábola não pode ser o gráfico da função que a gente tem no exercício. Beleza, mas como é que eu sei qual dessas duas funções é a correta? Vamos olhar para o a. Vamos olhar para o número que está multiplicando x ao quadrado. Aqui o nosso a vale menos 2. Menos 2 é menor do que 0, é negativo. Isso significa que a nossa parábola tem que ser côncava para baixo, tem que estar triste. Das duas opções que a gente tinha, a primeira parábola está feliz, é côncava para cima. E a segunda parábola está triste, é côncava para baixo. Então, a única parábola que satisfaz tanto a condição do termo independente quanto a condição da concavidade é essa aqui do meio. Entre essas três, a única parábola que pode representar a função que a gente tem nesse exercício é essa parábola daqui. Ela cruza o eixo y, onde a função vale 5, porque o termo independente aqui vale 5, e ela é uma parábola côncava para baixo, triste, porque o nosso a é um número negativo. Quase nerd, qualquer dúvida já sabe. Faz a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Em várias questões sobre função do segundo grau,
a gente vai ter que encontrar o vértice da parábola, que é esse biquinho. Para encontrar o vértice da parábola, existe uma fórmula. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!